Oi pessoal, sou Fernando Carneiro, vereador em Belém, segundo mandato. Em 2018, você lembra, fui candidato a governador também pelo PSOL. Bom, esse é um programa que a gente está fazendo semanalmente, né, tentando solucionar uma lacuna, né, suprir uma lacuna que existe nessa casa, que é não ter um canal direto de conversa com a população de Belém. A exemplo do que existe em outras casas legislativas, aqui não tem um programa onde a população possa acompanhar o que aconteceu durante a semana. A ideia é que a gente possa, né, suprir essa falha. Muitas pessoas fizeram contatos conosco, interação, a gente vai responder essas pessoas, eu vou responder daqui a pouquinho, né, mas eu queria, antes de mais nada, repetir para você como é que funciona a Câmara em Belém. As sessões ordinárias são de segunda, terça e quarta, quinta e sexta são sessões ou extraordinárias ou sessões especiais. Nessa semana, o que foi que aconteceu? Na segunda-feira não houve sessão, porque houve falecimento de um servidor da casa, e na quarta-feira também não houve sessão por conta do falecimento de um pai de um dos vereadores. Na terça-feira, são motivos até razoáveis, mas na terça-feira tinha quórum, tinha sessão funcionando. Das 9 às 10, a sessão funciona com a quantidade de vereadores que tiver ali, pode ter menos que 18. Mas das 10 em diante, precisa ter no mínimo 18 vereadores, dos 35 que Belém tem. Na terça-feira a gente iniciou a sessão, 9 horas, né? Eu falei um pouquinho sobre a situação que eu vou explicar daqui a pouco sobre a visita frustrada que a gente teve na ilha do Urubuoca, que é uma unidade da Escola Bosque que tem lá nessa ilha. E eu fiz um pronunciamento, né? Houve a sessão das 9 até as 10. Nas 10 horas, tinha mais de 18 vereadores na casa, que é o mínimo necessário para funcionar, mas a liderança do governo retirou esses vereadores do plenário para não dar o quórum. Então, quando teve a contagem às 10 horas, que é a contagem valendo, digamos assim, tinha 12 ou 13 vereadores apenas. E a sessão foi novamente interrompida. Você pode perguntar por que a sessão não acontece desde a semana passada. Desde a semana passada não tem sessão deliberativa nesta Câmara Municipal. Eu suponho, né, não tenho acesso às informações da liderança do governo, deixando claro que dos 35 vereadores, pelo menos 30 são da base do governo regional, ou seja, a responsabilidade maior por dar quórum é da base do governo, e eles retiraram esse quórum. Acho que tem um requerimento em pauta do PSOL solicitando um posicionamento da Câmara em relação ao aumento da tarifa de ônibus. Acho que eles estão com receio de votar isso e têm tirado o quórum sistematicamente. Quem perde isso é a população de Belém. Por quê? Será que não existe nenhum tema importante na cidade para ser debatido? Algumas pessoas aqui que fizeram interação falaram da questão, por exemplo, do BRT, que é uma obra interminável, que não vai terminar no governo Zeinaldo, é muito pouco provável que ele termine. Ele pode até terminar a parte física da obra, que são as pistas, mas o sistema integrado de funcionamento com os ônibus, né, dos bairros alimentando as linhas troncais da Almirante Barroso e da Augusto Montenegro, isso é muito pouco provável que funcione, e a Câmara não tem se posicionado diante disso. Eu sou autor do pedido de CPI do BRT que foi barrado nessa casa. Pois bem, esse é apenas um dos assuntos que deveriam estar sendo discutidos nessa casa. Que é um outro assunto importantíssimo que está na pauta, que é a situação do lixão de Marituba. Nós já denunciamos isso, quem acompanha a gente pelas redes sociais sabe disso, que a gente está há meses fazendo eu sou proponente da formação da comissão aqui na casa, da comissão de acompanhamento do lixão. Infelizmente a prefeitura tem sido omissa em todas as situações. Desde 2013, para você ter uma ideia, o prefeito Zeinaldo Coutinho assinou um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público dizendo que em um ano, ou seja, em 2014, seria implantada a coleta seletiva de lixo em Belém. Faz 6 anos e a gente não tem coleta seletiva. Mas mais grave do que isso, pelo menos há um ano e meio, a gente tem denunciado que aquele lixão de Marituba não tem mais condições de funcionar. A população de Marituba sofre cotidianamente com o fedor daquele lixo e com a contaminação, né, do seu solo e do seu lençol freático. Pois bem, qual foi a solução que a Prefeitura de Belém adotou? Nenhuma, omissão completa. Não foi as audiências públicas de Marituba, de Ananindeua, de Belém aqui que eu realizei, não foi a audiência pública do Ministério Público e ficou ali fazendo de conta que não era com ele. Você pode, numa prefeitura, até tomar medidas certas e medidas erradas. O que você não pode é fazer o que o Zeinaldo fez, se omitir em relação a isso. E agora nós estamos na iminência de fechamento do lixão, sendo que Belém poderia ter achado uma área para colocar o seu resíduo sólido, que deveria ter tratado a questão da coleta seletiva e não fez. Infelizmente,
e não é só o lixo da casa dele que vai deixar de ser recolhido. Se fosse, tudo bem, mas é o lixo de toda a cidade que vai pagar pela incompetência de uma prefeitura que ficou omissa durante anos para resolver esse problema. Se eles conseguirem uma liminar para colocar, deixar, né, manter o funcionamento daquele lixão, o próprio lixão já disse, tudo bem, nós vamos continuar colocando aqui, mas vai cometer um crime ambiental. E a própria empresa não poderá ser responsabilizada por esse crime ambiental. Então, nenhuma nem outra solução vai resolver. Ou deixar o lixo se acumular nas ruas, ou continuar jogando lá de maneira irregular e cometendo um crime, nenhuma solução é boa para a cidade, para a região metropolitana. E o responsável por isso é a prefeitura, são as prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba, que ficaram omissas esperando uma solução mágica que não veio. Então esses são temas que deveriam estar sendo discutidos aqui, e infelizmente não são. Sobre a situação da visita do Urubuoca, que teve uma repercussão na mídia, eu quero dizer que a gente foi lá fazer uma visita, como minha função constitucional como vereador, de fazer a visita. Infelizmente, a presidente da FUNBOSC, né, que para que eu encaminhei o ofício informando a minha visita, utilizou desse expediente que a gente informou para ela, a senhora Beatriz Padovani, de que a gente iria fazer essa visita, e mobilizou alguns servidores da própria FUNBOSC para impedir nossa entrada na ilha. Já apresentei aqui um requerimento, né, pedindo repúdio a essa ação. Se tiver quórum, uma hora vai ser votado, né? Mas a gente não se resumiu a isso. Nós fomos ao Ministério Público para fazer uma representação e fomos a uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. E vamos até a FUNBOSC para exigir que seja apurado numa auditoria interna o que foi que aconteceu de funcionários pagos com dinheiro público impedindo o vereador de cumprir a sua missão constitucional, né? Quem me conhece sabe, nós vamos voltar àquela aí. Eu não vou deixar barato isso, nós vamos fazer cumprir o nosso papel de fiscalizador, que é um papel constitucional. Bom, e eu recebi a solidariedade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas nas redes sociais aqui ficaram solidárias em relação a isso. O Nando Bezerra, que falou sobre isso também. E eu recebi também de muitos amigos e amigas pelas redes sociais, de internautas, de vereadores também que se manifestaram apoio, né? E fizeram também pelo WhatsApp, enfim, pelo Twitter, que fizeram manifestação de apoio a esse incidente truculento que foi patrocinado pela presidência da FUNBOSC. Bom, mas falando ainda sobre interação, tem a interação do primeiro programa. Você, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação, você pode mandar para a gente, que a gente vai responder pelas nossas redes sociais. Por exemplo, a Ediane Castro, que é moradora de Coraci, pergunta sobre o BRT. Eu já falei, pouco provável que a gente tenha a conclusão da obra do BRT até o final do governo do Zénaldo. Espero estar errado, tá? Mas eu acho pouco provável. O Marcos Thiago, ele achou muito legal a emenda que a gente apresentou e que foi aprovada nessa casa de 5% da venda de bebida alcoólica nos estádios, nos eventos esportivos, para o esporte amador. Foi uma emenda que eu apresentei e que foi aprovada. Legal. E disse que uma hora ele vem aqui para dar um abraço e contribuir com algum projeto, será muito bem-vindo, Thiago. E o Edson Fabiano, que também falou sobre a situação do lixo na Marambaia. Enfim, várias pessoas que fizeram sua interação conosco e a gente espera que a gente possa continuar nesse processo.